Limpei a cozinha e arrumei a cama, mas primeiro eu comecei limpando a mesa lá na cozinha, comecei varrendo o chão, que tava só aqueles carocinhos de melancia que o meu filho tinha comido e tinha deixado em cima da mesa. E comecei varrendo, tirando toda a sujeirinha e ficou dessa forma aí bem limpinho. E depois eu fui lavar a louça, né? Primeiro terminei de varrer essa parte aí que tinha esses resíduos ainda no chão, joguei tudo lá pra fora. E aí eu comecei lavando a louça, tirei todo o lixo que tinha na pia, comecei lavando tudo aleatório. Copo, taça, quem vê meus vídeos aqui, me acompanha, sabe que dificilmente eu coloco as louças por ordem, tipo prato, colher, panela. Não, eu vou lavando o que tá logo na minha frente pra ir sumindo logo da minha frente, porque eu perco muito tempo arrumando a louça, eu vejo assim, sabe? E como vocês podem ver, a pia entupiu de água. E aí vocês vão ver eu tirando todo o lixinho, o restinho de comida que cai lá naquele ralo. E a água seca rapidamente, é tão satisfatório. E aí, ó, uma parte, né, eu lavei o prato. Mas foi porque a gente tinha comido e aí colocamos um em cima do outro. E eu continuei lavando tudo aleatoriamente e depois eu lavei a mamadeira do meu filho que tava lá. Ele às vezes toma, às vezes não toma mingau na mamadeira, às vezes ele toma no copo mesmo. E aí eu comecei limpando o fogão, tirei toda a gordura da parede do fogão. E das bocas do fogão eu tirei apenas, só lavei na água mesmo. E aí depois eu fui lá no quarto e arrumei a cama. E foi isso, gente. Beijos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui. Gostei. Limpando o lugar que eu tenho evitado. Eu sempre limpo a casa inteira, mas esse lugar aqui sempre fica de canto. Porque ele fica atrás da minha porta. E aí eu limpo todo o chão e esse lugarzinho aí fica aí, desse jeito. Então vamos agora limpar ele comigo. Eu comecei tirando todas essas encomendas aí, que eram somente duas, né, que o pessoal manda aqui pra casa. Um parente nosso que tem lá pro interior. E aí eles não têm endereço na cidade, só o nosso. E aí eu comecei tirando as encomendas e logo em seguida esses sapatos aí, que um lado tava pra um lado e um lado tava pro outro lado. É isso aí que vocês entenderam. E aí eu fui lá no meu quarto pegar uma caixa pra colocar os sapatos dentro, né? Senão ia ser uma coisa pela outra, tirar daí e jogar em outro lugar. E eu peguei e coloquei dentro da caixa pra guardar a minha boa vontade de lavar eles. Inclusive, esse sapato aí é da De Paz. Essa marca só tem... A maioria dos sapatos são lindos, assim, muito bonito. Eu gosto muito. E aí, depois eu comecei tirando essa cadeirinha, que o meu filho não usa mais, que ele já tem 1 ano e 9 meses. Aí, depois eu peguei uma sacola plástica pra colocar as outras sacolas plásticas dentro. Inclusive, eu tô falando quase sussurrando desse jeito, porque o querido está dormindo no quarto. E eu tô aproveitando pra narrar o vídeo pra vocês. E aí, depois eu peguei uma caixa maior pra colocar o restante dos sapatos sujo, empoeirado, cheio de aranha dentro. E aí, depois vi juntando o restante de lixinho que tinha lá, que era a embalagem de biscoito, era teia de aranha, era um monte de inseto morto, era... Enfim, era sujeira, lixo. E aí eu peguei essa vasilha de alumínio, não sei nem pra quê. E aí eu peguei a outra vermelha com água e sabão líquido, enxaguei esse chão, também limpei a parede que tava horrorosa de teia de aranha. E depois eu passei o pano com um negocinho cheiroso, mas não era pinho. E como vocês podem ver, a bagunça voltou pro lugar, só que pro lugar limpo. Isso aí vai ser uma outra eternidade de tempo. Falando uma eternidade de tempo assim, que vai demorar, eu acho, um tempinho pra mim retirar esses sapatos daí, lavar e colocar em algum lugar. E foi desse jeito que ficou. Beijo. Esse é o estado que está a minha pia, na verdade. Então bora limpar toda essa bagunça. Eu ia começar separando colher, copo, mas aí tava uma bagunçada na pia e eu comecei limpando assim mesmo. Tudo no aleatório mesmo. Xicrinha, faca, colher, tampa, tudo que vinha na minha frente eu já ia logo lavando, que eu só queria me livrar dessa bagunça. E vocês podem prestar atenção que essa tábua de cortar vai ficar aí até praticamente eu terminar de lavar a louça. Vocês devem estar pensando, eu poderia ter lavado logo pra dar mais espaço na pia? Poderia, mas eu não queria porque eu não queria. Não, gente, eu não sei nem porque eu não lavei logo, mas eu fiquei pensando durante eu estar lavando a louça inteira porque eu não lavei logo essa tábua. Mas é porque eu tenho um certo nojinho, sabe, de lavar tábua, de cortar. Eu tenho ódio de lavar panela de pressão, sério. É uma dos itens de louça, assim, que eu odeio lavar. Porque eu machuco meu braço, ela é muito grande pra lavar e, enfim, eu não consigo, eu não gosto. Mas aí logo depois eu coloquei logo ela lá pra dentro da cuba da pia e aí mudei o ângulo pra vocês verem melhor, né? Porque não adianta nada ver só ali a bagunçada, não ver eu lavando direito a louça, que é isso que é satisfatório. E aí eu olhava pro lado e já tava diminuindo mais, chega, vai dando aquele alívio. E essa parte que eu limpei aqui do lado direito, eu já fui colocando as louças limpas e do lado esquerdo as louças com sabão. E eu tirava o sabão e passava pra esse outro lado. E aí eu lavando a panela de pressão, né? E aquelas panelas lá em cima do fogão já estão todas limpas. Eu
coloquei dentro dessa bacia aí porque eu queria mais espaço na pia, enfim. Assim que ficou a bancada, saiu aquela nojeira que tava em cima. Ao redor dessa pia aí eu tenho que fazer alguma coisa urgente, porque sempre fica essa sujeira toda preta aí na beira. Eu vou jogar bicarbonato ou algum outro produto que tire toda essa sujeira aí, que me agonia demais, mesmo eu lavando. E essas louças aí vão secar pra depois eu guardar. Beijos! Oi, gente, tudo bem? Olha só o estado que tava a minha cozinha. É só uma bagunça mesmo, tá? Porque louça suja mesmo tinha só um pouquinho. E lá em cima da mesa é louça limpa e em cima do fogão também. E aí, olha a bagunça que tava nesse armário que tá amarrado pro meu filho não mexer, porque a porta, né, tá desse jeito aí que vocês estão vendo. E eu vou organizar esse armário, essa parte dessa prateleira. E vou deixar o melhor que eu puder. Aí eu comecei separando embalagem de remédio, verdurinha, tipo alho que fica jogado por aí. Aí depois comecei limpando essa prateleira aí, tirando restos de alimento que a gente não usava mais. Tinha muito lixinho que cai de cima, né, do forro, essas coisas. E coloquei as louças limpas lá. E vocês não sabem o que eu descobri que tinha aí perto. Ninho, casa, não sei nem como é que fala, de formiga. Muita formiguinha aí nesse vãozinho entre a parede e a prateleira. Muita mesmo formiga, que eu limpava e saía mais, limpava e saía mais. Eu espirrei Baygon, né, inseticida, e aí matou um bocado. Mas quanto mais eu limpava, mais saía. Mais eu limpava, mais saía. E eu limpava com sabão, depois ia lá, limpava de novo e continuava saindo. E aí teve uma hora que eu cansei, aí eu coloquei as louças lá assim mesmo, que eu já vi que tava amenizando mais, né? E depois eu fui e coloquei os produtos de limpeza e alguns produtos alimentícios, tipo óleo, leite, essas coisas, sabe? E aí eu vim limpando em cima desse forno que tava meu Deus, não sei nem explicar como é que tava isso aí, mas tava muito sujo, que ficava caindo tempero em cima, tempero seco, e aí fica sujando muito. E o forno, né, o forno elétrico, tava muito grudento, porque o tempero caía, tipo sal, essas coisas, e ficava, tipo, corroendo, sabe, o material. Aí eu dei uma limpadinha básica nessa parede que tava muito suja também, e depois eu vim limpando a bancada. Primeiro eu limpei com a esponja, né, com sabão, e depois eu passei o detergente com pano. Aí eu já vim lavando as louças que tava sujo, que era só esse pouquinho aí. E enxaguei a pia, lavei bem, areei a bacia da pia. No dia seguinte eu vim limpando esse armário, que tava também sujo, cheio de teia de aranha, cheio de um monte de coisa. Mas a gente só guardava, né, coisas que a gente não usa muito lá dentro. Mas aí eu pensei, por que não guardar as louças que a gente usa? E aí tira essa poluição visual que tava aqui em cima da prateleira e também em cima da pia. E aí eu guardei lá, né, os pratos, organizei colher, taça, que a gente ganhou muita coisa do nosso casamento. E uma delas foi essas daí. E olha só como ficou o armário, e olha só como ficou também o forno lá, ficou bem limpinho, a pia, a prateleira. Esse daí foi o máximo que eu consegui fazer. Limpei o fogão também, e ficou dessa forma.